Retornando com o Frente a Frente, de hoje nós estamos conversando com o ex-vereador e ex-deputado Pedro Narciso. Ô Pedro, você estava falando sobre a política daquele tempo e a política de hoje. Eu acompanhei muito e lembro daquela Câmara, era uma Câmara muito boa realmente, e não ganhava nada. Você não acha que o fato do vereador hoje ganhar e ganhar muito foi que prejudicou a qualidade das câmaras subsequentes, não? Olha, Jorge, eu acho Porque que... virou um emprego bem pago. Exatamente, isso foi um dos fatores que veio a prejudicar a qualidade da política. E essa qualidade a gente analisa não é pela pessoa, pelo grau de instrução da pessoa, não. Eu classifico mais o político pela cabeça que ele tem, pela vontade que ele tem de exercer o trabalho. Santa Maria não tinha instrução, era um bom vereador. Sim, eu conheci vereadores e deputados estaduais e federais, semi-analfabetos, e que representavam bem o povo. O poder legislativo, a característica principal dele é ser heterogêneo mesmo. Ele tem que ter representação de todos os segmentos da sociedade. Que é heterogêneo. Então, eu acho que nós devemos ter um médico, sim, mas por que não ter o representante lá dos carroceiros, ou de todos os outros segmentos, né? De enfermeiro, se tem do médico, tem que ser enfermeiro, se tem do advogado, tem que ter também os outros segmentos, empresariais ou não. Não é esse o caso, não é o caso de instrução. O que aconteceu foi que passou a prevalecer com o mudar dos tempos, o interesse pessoal. Onde o político, às vezes, visa muito mais o interesse dele e do grupo político dele do que da comunidade. É um grande erro. O jeito que é eleito, qualquer cargo eletivo na política, ele tem que visar o interesse público, é o desejo de resolver os problemas que estão assolando a cidade e os seus habitantes. Eu até costumo dizer o seguinte: se um cidadão tem um problema, você tem que analisar o problema desse cidadão. Se o problema é exclusivamente dele, não é problema para o poder público, ele tem que resolver o problema dele. Mas se o problema desse cidadão, ele atinge a conjuntura total, por exemplo, um exemplo de saúde, que ele foi mal atendido, ou porque não tem educação, ou questão de segurança, então aquele cidadão está demonstrando para o poder público que aquilo é uma necessidade que o poder público tem que resolver. Inverteram isso com o tempo. Hoje criam-se os grupos políticos e passam a prestigiar esses grupos para poder ter sustentação eleitoral. Época de campanha, junta-se com aquele grupo, soma, são as famosas coligações, onde os interesses particulares prevalecem. E isso criou a corrupção. Isso criou a corrupção e uma série de outras coisas. A corrupção de dinheiro mesmo e a corrupção de valores, de prestígio, entendeu? De interesses. Isso tudo é corrupção. A corrupção não é só tirar dinheiro, não. É colocar gente num lugar onde ela não pode estar. E eu quero até abrir aí, Jorge, nesse momento, eu tenho analisado muito, principalmente agora que eu estou já aposentado, o que tem sido... Também você foi tudo, né, na política. Quase Só tudo. não foi prefeito de Montes Claros, mas foi vice. Mas eu exerci a prefeitura substituindo Mário Ribeiro, por um bom período. Mas eu tenho analisado, assim, o que seria que causou tanto esse transtorno, que complicou tanta a vida do país, do estado e principalmente dos municípios, que é a célula, né? Aqui onde nós vivemos. Todos os municípios estão complicados. Então a gente começa de lá e vem puxando. Nós tivemos períodos bons em todos os outros municípios, não foi só em Montes Claros, não. E a coisa veio complicando. E aí a gente analisa e chega à conclusão que uma série de fatores colaboraram para isso. O principal dele, eu falo isso sem medo de errar, e principalmente nos municípios menores, vem em escala e atinge os grandes, como é o caso de Montes Claros, o empreguismo. Os políticos começaram a usar o emprego, a própria prefeitura, para poder segurar grupos políticos. Meu grupo tem que indicar tantas pessoas. Chegamos ao cúmulo de um prefeito ser pressionado por vereadores da base quando vão votar projetos. Isso já havia acontecido em Montes Claros várias vezes. Chegar a reunir para o prefeito e falar assim, ó, nós vamos votar, nós chegamos e tal, mas nós queremos que você arranje mais 5 empregos para cada um. Isso é um absurdo.
e aproveito essa oportunidade que tem para falar para o povo de Montes Claros, um dos pontos negativos, e isso não é nessa administração nem na passada, isso é histórico, vem lá quando as coisas começaram a tomar esse cunho político, partidário na administração, que esse número vem aumentando. Ao ponto da gente ter muita gente que está lá, que não é adequada, não tem a competência de assumir aquele cargo, ou está no lugar errado, poderia estar em outro canto, e há um número excessivo de funcionários. E não é só nos contratados, não. Existe muita gente que é concursada, que é efetiva e que não presta serviço à prefeitura. Tem muita gente que trabalha e trabalha muito. Vou dar um exemplo. Eu fui secretário da Fazenda no governo passado, era uma responsabilidade muito grande. Eu escolhi uma equipe todinha dentro do quadro efetivo da prefeitura. Eu não tinha ninguém contratado, não admiti. O prefeito chegou naquela época querer fazer algum acordo, eu falei, aqui não, faz em outra secretaria. Aqui vai entrar gente que sabe trabalhar. E eu quero os efetivos. Muitos dos efetivos eu recusei também. Eu sei de chegar lá, Pedro, me põe aí e tal. Eu sabia que queria estar lá para poder ter o horário, assinar o ponto e ir embora para casa. Existe esse mal. Hoje, o primeiro passo para se fazer uma boa administração em Montes Claros é acertar o quadro de funcionários. Contratar? Tem que contratar, na área de saúde, na área de educação principalmente. E acertar o funcionalismo. Ah, mas são efetivos, não tem jeito? Tem sim. Faz uma demissão aí de interesse do funcionário, essa demissão voluntária, e estimula. Nós vamos para o nosso outro intervalo comercial e voltando aqui alguns minutinhos para continuar conversando sobre política com o ex-vereador e ex-deputado e ex-vice-prefeito Pedro Narciso. Espera um instante.